Bem-vindo ao programa Hora do Estudo Bíblico, com o doutor e professor Lehmann Strauss. Este estudo é o resultado do tempo pessoal com o Senhor, da experiência de ministério pastoral e das conferências bíblicas do Dr. Lehmann Strauss, que nos instrui e encoraja com o ensino da Palavra de Deus. Agora, com você, Hora do Estudo Bíblico, na apresentação de Aurélio Campos. Bem-vindos a mais um programa Hora do Estudo Bíblico. Hoje vamos ver a última parte do versículo 26 de Gênesis. Mas antes de começarmos o nosso estudo, como de costume, vamos buscar a Deus em oração. Querido Pai, obrigado por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Mais um dia para poder te servir, Senhor. Obrigado por nos dar a tua santa palavra. Obrigado por nos permitir estudá-la e propagá-la por toda a terra. E obrigado porque podemos usar de meios de comunicação como o rádio. Abençoe o ministério da tua palavra, Senhor. Que ele possa alcançar os corações dos nossos ouvintes e seja de edificação para cada um deles. Senhor, me ajude a dizer a coisa certa, da maneira correta, para ser bênção para muitos. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Muito bem, abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 26. Antes de começarmos a estudar o capítulo 27, eu gostaria de concluir com alguns comentários finais no capítulo 26, começando com o versículo 26. Você se lembra que, em nosso último programa, Isaac voltou para a terra onde Deus o queria. Quando chegou ao lugar da bênção, vemos que edificou ali um altar e invocou o nome do Senhor, e armou ali a sua tenda, e os servos de Isaac cavaram ali um poço. Vimos que esta foi a evidência do progresso espiritual que ele experimentou. Ele agora está no lugar em que se distanciou de Deus. E lembre-se, sempre vamos encontrar a Deus no mesmo lugar onde o deixamos. Às vezes a nossa comunhão com Deus é quebrada por causa de uma mentira. Muito bem, confesse essa mentira, peça perdão, corrija o que está errado e você estará novamente em comunhão com Deus. Isaac deixou Deus ali. Não vemos nenhum altar enquanto ele estava em Gerar. Não vemos uma vida de oração durante esse período que ele ficou longe. Ele não invocou o nome do Senhor. Ele começou a cavar poços e mais poços. O trabalho jamais acabava, nem a oposição, nem o ódio, nem a animosidade, mas agora ele está novamente no lugar de bênção, de volta ao lugar onde Deus o queria, de volta ao lugar do altar, no lugar de oração, no lugar de comunhão e trabalho. Versículo 26 lemos: E Abimeleque veio a ele em Gerar, com Alzate seu amigo, e Ficol, príncipe do seu exército. O que estes homens queriam? Por que foram atrás de Isaac se eles haviam pedido que ele partisse? Não queriam ali. Eles temiam que sua força e poder lhes tornaria a vida difícil, então eles pediram que fosse embora. Agora o seguem até o lugar onde Deus o havia enviado. E disse-lhes Isaac: Está surpreso, sem dúvida, você e eu também estaríamos. Por que viestes a mim? Pois que vós me odiais e me repelistes de vós? E eles disseram: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo. Agora eles o respeitam. Veja, amigo, quando fazemos a vontade de Deus, quando trilhamos o caminho que Deus traçou para nós, quando lhe obedecemos, o mundo vê isso. Os incrédulos sabem o que esperar dos crentes, eles sabem como devemos nos comportar, eles sabem que a nossa vida deve ser diferente da deles. Por isso dizem a Isaac: Havemos visto, na verdade, que o Senhor é contigo, por isso dissemos: Haja agora juramento entre nós e ti, e façamos aliança contigo, que não nos faças mal, como nós te não temos tocado. Bem, isso não é verdade. Eles disseram que não o tocaram, não o feriram fisicamente, mas se certificaram de que ele teria problemas ao cavar os poços. Jogaram pedras em suas terras e nos poços para fechá-los e evitar que Isaac tivesse água. Não o tocaram literalmente, mas o prejudicaram sim. Agora eles vão propor uma aliança. Ouça: Que não nos faças mal como nós te não temos tocado, e como te fizemos somente bem, e te deixamos ir em paz. Agora tu és o bendito do Senhor. Então lhes fez um banquete, e comeram e beberam. E levantaram-se de madrugada, e juraram um ao outro. Depois os despediu Isaac, e despediram-se dele em paz.
Isaac era, obviamente, um homem de paz, não era um homem de briga. Ele nunca entrou em conflito, como fez Abraão, quando pegou o seu pequeno exército de 13 homens para resgatar Ló e lutou com os inimigos dos reis. Isaac era um homem pacífico, e vemos que faz um pacto de paz. A festa, o banquete, foi a maneira de selar essa aliança. Era costume sentar para comer juntos, fazer uma aliança e apertar as mãos. E foi justamente o que Isaac fez. E depois disse que eles poderiam voltar para suas casas. Na verdade, ele estava dizendo: eu fui até vocês, mas vocês não me trataram bem. E agora vocês vêm a mim, porque Deus tem me abençoado. Muito bem, eu estou contente que vocês viram uma mudança em minha atitude. Então, façamos uma aliança. Versículos 32 e 33, lemos: E aconteceu naquele mesmo dia que vieram os servos de Isaque e anunciaram-lhe acerca do negócio do poço que tinham cavado. E disseram-lhe: temos achado água. E chamou-o Seba, por isso o nome daquela cidade Berseba, até o dia de hoje. A palavra Seba significa juramento. E por que Isaque chamou esse poço de Seba? Porque foi o lugar onde ele fez um juramento aos filisteus de que não iria interferir um com o outro. E por causa do que aconteceu naquele lugar, temos o poço de Seba, o poço do juramento. Agora temos duas coisas tristes aqui nos 2 últimos versículos do capítulo 26. Ora, sendo Esaú, da idade de 40 anos, tomou por mulher a Judite, filha de Beere, Eteu, e a Basemate, filha de Elon, Eteu. Esaú se casou com 2 mulheres pagãs. E no final do capítulo lemos: e estas foram para Isaque e Rebeca uma amargura de espírito. E não é de se admirar que tenha sido assim. Creio que qualquer pai que tem um filho ou filha que se casa com um descrente, isso é uma amargura. Eu tenho certeza que eu estou falando com alguém neste momento que está passando por uma experiência parecida. Eu tenho 2 filhos e, graças a Deus, ambos se casaram com moças cristãs e desfrutam da bênção do Senhor. Eu sou profundamente grato por isso. Agora fico triste juntamente com os pais cujos filhos se envolveram em um jugo desigual, que se casaram com incrédulos. E aqui diz que isso produziu amargura de espírito em Isaque e Rebeca. É claro que você não pode colocar a culpa nos pais. Eu não estou culpando ninguém. Eu conheço uma família muito piedosa, na verdade eu fui o pastor deles, e o seu lar, suas vidas, seu testemunho na comunidade, seus hábitos de oração, sua fidelidade a Deus eram um grande exemplo. Mas tiveram 2 filhas que se casaram com incrédulos e seguiram o caminho do mundo. Eu tenho certeza que isso foi de tanta dor quanto foi para Isaque e Rebeca. Agora chegamos ao capítulo 27. E este capítulo, amigo, é um capítulo que deve ser estudado cuidadosamente, com atenção. Não vamos correr, vamos tomar o nosso tempo. Este é um dos capítulos mais tristes da Bíblia. E é óbvio o capítulo mais triste de Gênesis. Este é o registro de uma família dividida, de um lar destruído. Temos 4 atores neste drama familiar. Primeiro temos o pai, Isaque. Em segundo lugar, a mãe, Rebeca. Em terceiro, o filho mais velho, Esaú, e o filho mais novo, Jacó. Eles eram gêmeos, mas Esaú nasceu primeiro. Quero que você veja estes 4 atores deste drama familiar. Que você veja essa briga de família, esta família dividida, este lar desfeito. Este é um dos capítulos mais tristes de Gênesis. E vamos aprender com isso. Bom, primeiro vamos ver Isaque, o pai, e os seus desejos. Desde o início, quero dizer que esses 4 membros da família têm um pecado em comum. Eles não acreditaram na palavra de Deus. Eles não creram em Deus. Se você lhes perguntasse se criam em Deus, eles responderiam que sim. Mas eu estou falando do tipo de fé que é demonstrado através do comportamento. Nós dizemos que cremos em Deus. A Bíblia diz: sejam praticantes da palavra e não apenas ouvintes, enganando-se a si mesmos. Portanto, aquele que se diz cristão, que diz ouvir a palavra de Deus, mas não a obedece, está enganando a si mesmo. E aqui temos 4 membros da família que estão enganando a si mesmos. Aqui vemos as obras da carne. E as obras da carne são resultado de não ser controlado pela palavra e pelo Espírito de Deus. Quando eu leio este capítulo, minha mente vai automaticamente para Gálatas, capítulo 5, versículo 19 em diante, onde o apóstolo Paulo diz: porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, prostituição, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, porfias, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios.
Quando leio isso, eu penso, esta é a família de Isaque. Isaque, o filho de Abraão? Sim, Isaque, o patriarca. Isaque, aquele que herdou a bênção da aliança de seu pai? Sim, Isaque, aquele que seria parte da genealogia de Cristo? Sim, é esse mesmo. E os 4, Isaque, Rebeca, Esaú e Jacó, foram egoístas, foram pessoas egocêntricas. E você vai encontrar nesta família uma lista de pecados mencionados em Gálatas. Nessa família havia ódio, havia ira, inimizades, inveja e até mesmo uma promessa de assassinato. Pois Esaú disse, quando meu pai Isaque morrer, eu vou matar meu irmão Jacó. Agora temos que ir lá para o começo, para ver o que realmente aconteceu. Por isso, vamos voltar ao capítulo 25 por um instante. Eu quero fazer a ligação aqui para que possamos ver o que aconteceu neste lar, nesta família dividida. Gênesis 25, começando com o versículo 21. Agora, lembre-se que Rebeca era estéril, não podia ter filhos. Isaque fez o que era certo. Eu quero mencionar aqui que nem tudo nesses 4 indivíduos era mal. Há algo de bom em cada um deles? Refiro-me a uma boa moral, não ao padrão divino de bondade. Romanos 3 diz que não há ninguém que faça o bem. Não há nenhum sequer. Mas quando você olha ao nível humano, havia algo de bom. Eles não eram de todo ruim. Vemos que Isaque buscou a Deus em oração. E Isaque orou insistentemente ao Senhor por sua mulher, porquanto era estéril. E o Senhor ouviu as suas orações e Rebeca, sua mulher, concebeu. E vemos que ela deu à luz a gêmeos. E os filhos lutavam dentro dela. Agora, esta foi uma preocupação para ela, porque ela pensou, por que isso? E perguntou isso para Deus em oração. Novamente vemos que os 4 não eram completamente maus. Houve uma época na vida de Rebeca e Isaque na qual andavam com Deus, estavam em comunhão com Deus. Vemos que eles levavam seus problemas a Deus em oração e Deus respondia às suas orações. Depois vemos que Deus explica para Rebeca o que está acontecendo no versículo 23. E ali ele diz, 2 nações há no teu ventre, e 2 povos se dividirão das tuas entranhas, e um povo será mais forte do que o outro povo, e o maior servirá ao menor. Ficou muito claro para Isaque e Rebeca que o mais velho serviria ao mais moço, o que era o contrário do que geralmente era praticado na época. Normalmente era o mais velho ficar com a propriedade e os bens, herdaria as bênçãos prometidas, especialmente na linha messiânica. Depois nós lemos, e cumprindo-se os seus dias para dar à luz, eis gêmeos no seu ventre. E saiu primeiro ruivo, e todo como um vestido de pelo, por isso chamaram seu nome Esaú. E depois saiu seu irmão, agarrada sua mão ao calcanhar de Esaú, por isso se chamou seu nome Jacó. E era Isaque da idade de 60 anos quando gerou. E cresceram os meninos. Agora escute bem aqui, porque aqui está a raiz do problema. E cresceram os meninos, e Esaú foi homem perito na caça, homem do campo, mas Jacó era homem simples, habitando em tendas. Preste atenção agora. E amava Isaque a Esaú, porque a caça era de seu gosto, mas Rebeca amava a Jacó. Aqui no versículo 28 temos a raiz do problema. Havia parcialidade nesta casa. Esses pais demonstravam favoritismo. Esaú era favorito de Isaque e Jacó de Rebeca. Isaque, como veremos, tinha certos desejos e eles não eram desejos bons. E Esaú supria esses desejos de Isaque, portanto, passou a ser o filho favorito. Jacó era um menino de casa, ajudava a mãe nas tarefas e era um bom menino, por isso Jacó era o seu favorito. De modo que havia parcialidade no lar. Agora, na narrativa, que é o registro de Deus, porque a Bíblia é a palavra de Deus, cada um desses indivíduos é descrito de uma maneira imparcial. Deus nos mostra os corações, os desejos e comportamentos desses 4 indivíduos. É muito importante ter esse pano de fundo para poder entender esta história. Hoje vamos falar sobre Isaque e seus desejos. O capítulo 25, versículo 28, nos dá a primeira pista. Isaque amava Esaú, porque gostava de comer de suas caças. Agora vamos para o capítulo 27, versículo 23. Isaque disse a Esaú, agora, pois, toma as tuas armas, a tua aljava e o teu arco, e sai ao campo, e apanha para mim alguma caça, e faze-me um guisado saboroso, como eu gosto, e traze-mo,
para que eu coma. Primeiro vemos o apetite carnal de Isaque. Quando Paulo escreveu aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 9, ele se referiu àqueles cujo Deus é o seu ventre. Quando vimos o capítulo 22, em nossa série de estudos, vimos Isaque como um tipo de Cristo. Mas aqui, no capítulo 27, ele é um tipo do cristão carnal e egoísta, um crente mundano. Você pode pensar, como pode este homem cumprir dois papéis? Tem duas personalidades. Bem, Isaque é uma ilustração clássica das duas naturezas do ventre. Em Romanos capítulo 8, a partir do versículo 5, o apóstolo Paulo faz um contraste bem marcante. Ele diz em Romanos 8:5, quem vive segundo a carne tem a mente voltada para o que a carne deseja, mas quem, de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. Houve uma época na vida de Isaque quando ele estava interessado nas coisas do Espírito, mas agora, em seus últimos anos, ele se interessou pelas coisas da carne. No versículo 6 de Romanos 8 diz, porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz, porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus. A mente do crente pode ser uma mente carnal. Muitas vezes nos perguntamos, os crentes carnais são realmente salvos? Em 1 Coríntios capítulo 3, Paulo deixa claro que os carnais são pessoas salvas. Ele diz, e eu, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Eles eram seus irmãos em Cristo, eles eram bebês em Cristo, portanto, eram salvos, mas sua mentalidade era carnal. Portanto, um crente que tem a mente nas coisas da carne está em inimizade com Deus. Agora, pode ser difícil para nós imaginarmos que Isaque, o patriarca, aquele que herdou as promessas de Abraão e que estaria na genealogia do Messias, era um homem carnal. É difícil imaginar que este homem, que em um período era espiritual e um tipo de Cristo, o vermos aqui com uma mentalidade carnal, sendo um tipo do crente carnal e egoísta. É difícil imaginar. Nós certamente temos uma evidência das duas naturezas do crente. E sabe, eu tenho certeza, amigo, que você e eu temos vivido essa mesma experiência. Eu tenho vivido isso. Eu sei que houve momentos em que o meu relacionamento com Deus era doce, harmonioso e bonito. A alegria da minha vida estava na leitura da Bíblia, na oração e em compartilhar o Evangelho com os outros. Mas também houve momentos em que a natureza adâmica começou a se mostrar. A minha mente carnal estava em inimizade com Deus. Eu tive períodos como esse em minha vida cristã. Eu nem sempre tive um crescimento constante, eu já tive meus dias carnais, e naqueles dias a alegria não estava presente em mim. A vida de oração não era como deveria ser, e meu estudo da palavra de Deus não era o que deveria ser, e não compartilhava o Evangelho com os outros. Sim, é possível que o crente tenha essa mente carnal, e um crente com uma mente carnal está em inimizade com Deus. Os que estão na carne não podem agradar a Deus. Então aqui nós temos um crente carnal, cujo Deus é o ventre, conforme diz Filipenses 3,19. Esse era o seu desejo. Em outras palavras, creio que Isaque era um glutão. Creio que foi um homem que amava Esaú, e Esaú era o seu filho favorito, porque ele era um caçador. E há 2 versículos nos quais eu me apoio nisso. Ele podia sair para o campo e trazer carne para uma festa. E aqui está ele, no acaso de sua vida, 137 anos, e está enviando Esaú ao campo para trazer-lhe carne para comer. Agora, eu não estou dizendo com isso que comer é errado. Não há nada de errado em comer, nós precisamos comer, mas temos que comer a comida adequadamente e não comer demais. E eu creio que existem crentes que são glutões, que tudo o que pensam é comer, vivem para comer, mas não percebem isso. Eles têm um desejo que não é bom aos olhos de Deus. Muito bem, este é então o primeiro desejo de Isaque, mas ele tinha um segundo desejo, e eu quero que você veja qual foi o segundo desejo. Vamos ler o versículo 33 do capítulo 27. O primeiro desejo era algo físico. Faze-me um guisado saboroso como eu gosto, e traze-mo para que eu coma. E depois vemos o segundo desejo, para que minha alma te abençoe antes que morra. Agora, eu não sei se Isaque sabia sobre a venda da primogenitura de Esaú a Jacó. Não sei se Isaque sabia disso. Ele pode ter ouvido falar ou não, eu não sei. A Bíblia não nos diz nada sobre esse assunto. Mas vamos voltar a este ponto no nosso próximo estudo. Creio que a lição para nós hoje é:
Um crente pode ser carnal ao invés de ter uma mentalidade espiritual e, desta maneira, está em inimizade com Deus. Deixe-me lhe perguntar uma coisa. Você está em comunhão com Deus? Ou você é um crente carnal em inimizade com Deus, lutando contra os planos e propósitos de Deus? Você está aceitando a doce vontade de Deus para a sua vida? Bem, quando temos uma mente carnal, significa que estamos fora da vontade de Deus e não estamos em harmonia com os propósitos dele. Um crente espiritual pode ter a certeza das bênçãos de Deus. Amigo, que Deus nos ajude a ver a necessidade de alimentar o homem interior na palavra de Deus, não nas coisas deste mundo, para que possamos viver em plena comunhão com Deus. Bem, Isaac, o homem espiritual, tornou-se carnal em sua velhice. Se Deus quiser, vamos continuar no nosso próximo programa com esse estudo no capítulo 27. Que Deus o abençoe. Obrigado por ouvir o programa de hoje e até amanhã. Você ouviu Hora do Estudo Bíblico com o professor e doutor Lehmann Strauss, na apresentação de Aurélio Campos. Se você deseja ouvir novamente esta mensagem, visite a nossa página na internet www.bbnradio.org. Fica o convite para você nos acompanhar amanhã, neste mesmo horário, aqui na BBN. Hora do Estudo Bíblico é uma produção da BBN.